eu peço desculpa por algum atraso, não é nosso hábito, mas aconteceu aquele imprevisto, e então este simpósio vai tratar da questão do envolvimento dos alunos na escola. É o segundo simpósio realizado no âmbito deste congresso. Já na segunda-feira, neste mesmo lugar, houve um primeiro simpósio em que foi considerada a apresentação de uma nova escala. Portanto, eu não vou aqui repetir alguns elementos que já foram apresentados, mas naturalmente outros irão ser também verificados, na medida em que também há pessoas aqui que de facto não estiveram no primeiro momento. Este primeiro momento vai ser ocupado por mim em termos da análise dos resultados no autoconceito, análise dos resultados no envolvimento dos alunos, no envolvimento dos alunos na escola, em função do autoconceito, que eu, Isabel Festas e Diana Galvão, portanto, fizemos uma análise destes mesmos resultados. Depois haverá a apresentação da análise dos resultados no envolvimento em função da perspectiva temporal, portanto, teremos a doutora Isabel Janeiro que fará essa apresentação. Depois, a professora Madalena Melo, da Universidade de Évora, que falará também da questão das variações no envolvimento ligado com questões da motivação. Depois teremos a professora Ana Tomás Almeida, da Universidade do Minho, que falará também desta mesma resultados neste mesmo instrumento, considerando variáveis ligadas à agressão, ao cyberbullying. E teremos depois, por último, que os últimos também são os primeiros, a professora Susana Caldeira, da Universidade dos Açores, que nos falará sobre, e também em alguma ligação com a situação anterior, sobre a vitimização e o envolvimento dos alunos na escola. Portanto, como é que estas dimensões, estas variáveis se comportam entre elas. Pronto, então passarei eu à primeira situação. O que vamos apresentar agora tem a ver com um projeto nacional que envolve várias universidades, 6 universidades e 12 pessoas de diferentes universidades. As pessoas estão assim aqui e, portanto são resultados preliminares ou de uma primeira análise deste mesmo projeto subsidiado pela FCT e que nos tem dado muito prazer em termos do seu trabalho. A questão principal de investigação tem a ver com a preocupação do comportamento ou das oscilações como é que isso varia no envolvimento dos alunos na escola, em função de variáveis pessoais, contextuais, e depois como é que estas mesmas oscilações influenciam os resultados, não é, de escolares e de comportamentais do aluno também em relação às situações de ligação à escola. Há uma outra dimensão deste projeto, mas que não vai ser aqui falada, que tem a ver com a intervenção, uma mudança, mas não é objeto daqui do nosso... Pronto. Ora bem, uma das primeiras situações com que deparamos foi a seguinte, foi havendo tanta gente a trabalhar, 12 colegas de diferentes universidades, haveria que escolher tarefas e houve essa escolha em função do maior gosto ou da especificidade de cada um, quer dizer, pessoas que tinham mais gosto pela autoeficácia, por exemplo, como houve já na segunda-feira, escolheram, portanto, o estudo da autoeficácia com a questão do envolvimento dos alunos na escola, sendo que esta questão do envolvimento, por uma questão até do meu passado recente, de maior ligação a esta mesma variável, portanto, esta ficaria mais ao meu cuidado. Foi de facto o que aconteceu, daqui resultou uma escala e por isso é que sou também o primeiro, mas logo a seguir haverá também a perspectiva temporal, depois o cyberbullying e depois questões da motivação e da vitimização.
Pronto, então vamos à primeira tema, né? Envolvimento dos alunos na escola em função do autoconceito e do ano de escolaridade. A nossa colega Isabel Festas já esteve cá, pediu-me alguma situação de esclarecimento que não pode estar hoje, portanto assumo eu esta transmissão. Bem, alguma questão também de enquadramento, quer dizer, a variável envolvimento dos alunos na escola é uma variável que ainda ontem, numa situação informal, me foi dito que feliz a escolha deste tema. E eu disse que, de facto, um congresso dá muito trabalho, mas planeamentos, contentamentos. E que um deles seria o que este congresso realizasse mais vezes e em sítios diferentes. Eu penso que já há países candidatos à realização deste mesmo congresso, dada a riqueza deste mesmo tema. Porque o envolvimento é visto muito como, na investigação e pelas pessoas que percebem as preocupações sociais e da escola, como uma varinha mágica que nós sabemos que não há, mas como alguma tábua de salvação para grandes problemas que podem ocorrer na escola. E nós também temos essa esperança, sabendo que de facto não há varinhas mágicas. Bom, o envolvimento foi uma das questões logo que nos preocupou, foi como entender, como definir o envolvimento, não é? Porque a literatura, nós sabemos que um conceito tem tantos conceitos quantas as perspectivas teóricas nas quais eu próprio me colocar. Quer dizer, não há uma definição de um conceito único, não é? Portanto, nós assumimos uma escolha, uma opção, assumimos uma definição deste conceito. E foi esta vivência da atração centrípeta do aluno para a escola em dimensões específicas, cognitiva, afetiva, comportamental e executiva. Quando nós iniciamos a preocupação por esta variável, na literatura, aliás, logo na conferência de abertura deste congresso, foi apresentada pelo colega Gimerson, um estudo internacional de avaliação, portanto, um instrumento de avaliação convalidado a nível internacional, em que o envolvimento dos alunos na escola foi apresentado como tendo 3 dimensões. Nós, na altura, percebemos que, e aliás em 2011 houve 2 senhores que começaram a falar numa 4ª dimensão, e nós de facto também introduzimos, mas eu desde já agora digo, quer dizer, os instrumentos na avaliação costumo dizer são como as violas ou como o violoncelo, quer dizer, hoje em dia é um instrumento e que vai evoluindo em função da complexidade e da capacidade investigativa de nós. Portanto, eu tenho para mim desde já que o conceito de envolvimento não tem 4. Vai haver alguém que mais tarde ou mais cedo descobre uma outra. Portanto, todos os conceitos são multidimensionais. Evoluem em função da complexidade social, escolar, etc. Neste momento são 4. Pronto, e vamos com grandes qualidades psicométricas este instrumento, e então as 4 dimensões que ele tem, a cognitiva, afetiva, comportamental e agenciativa. Eu não vou dizer grandes especificações de cada dimensão, porque ela é quase óbvia, não é? Portanto, esta dimensão cognitiva tem a ver com a capacidade de estabelecer relações, etc. A afetiva também é lógica, comportamental é lógico, não é? Portanto, como é que o aluno se posiciona na sala. E agora esta agenciativa, que é uma agência, que vem portanto, os ingleses utilizam muito, e nós em português também dizemos muito o sujeito como agente da ação. O aluno qual é o aluno com agenciativo, vá lá, se passa o neologismo? É aquele que tem iniciativa na sala de aula e na escola, que coloca questões ao professor, quer dizer, que não é fruto da situação, mas ele próprio se encara como agente de mudança da própria situação. Portanto, pensamos que é uma dimensão altamente importante em termos de educação e que, no fundo, a educação deveria educar para aqui. Mas eu não quero perder-me, nem quero abusar do tempo, porque, de facto, não há várias apresentações. Pronto, então o que eu vos vou agora apresentar aqui é como oscilam, como acontecem, ocorrem as oscilações em cada uma das dimensões do envolvimento em função de uma variável do autoconceito. Pronto, autoconceito também, não há necessidade de estar agora aqui. Então, como é que é avaliado o autoconceito? Vamos ver, não é?
Mas antes disso, vamos a uma ideia em relação à metodologia, porque a metodologia foi, por todos nós, foi a mesma, né? A amostra a mesma, portanto, a amostra incluiu 685 alunos, rapazes e raparigas, mais ou menos alguma preocupação da sua distribuição normal, com diferentes anos de escolaridade, 6º e 7º e 9º e 10º, porque isto, porque alguém no nosso grupo tem interesse no estudo da especificidade da transição escolar. Temos o 6º e 7º, que é uma transição, e temos o 9º e 10º. Não é? Portanto, esses dados, por acaso, ainda não foram trabalhados, não é? Ainda não foram. Portanto, nós agora aqui juntamos dois grupos, 6º e 7º, e 9º e 10º, em termos de adolescência, vá lá, se quisermos a variabilidade, a adolescência mais inicial e a adolescência mais média. E então é esta variável que nós iremos analisar aqui, com o autoconceito também ele dicotomizado. Portanto, o ano de escolaridade foi este, a idade está aqui. Portanto, houve a administração desta escala em diferentes zonas do país, desde a Madeira ao Bonito Alentejo, ao Bonito Minho, etc. Essa preocupação da heterogeneidade. E a escala, então, foi que nós, portanto, com 20 itens, que é uma escala que está a dar muita satisfação, tem este alfa. O autoconceito foi analisado porque agora também nós deparamos com um grande problema. Como era uma grande equipa, portanto, e nós não podíamos passar uma escala muito grande por razões óbvias, não é? Porque os alunos não podem estar durante muito tempo a responder. Portanto, foi dada a liberdade a cada um, com algum condicionamento, de escolher um conjunto de itens que apresentasse, que na sua totalidade formasse um conjunto viável de administrar num tempo de aula. Não é? Portanto, cada um de nós contribuiu com alguma quantidade. E eu, em termos da variável autoconceito, que é uma variável que me acompanha há 30 anos, não é? Em termos de estudo, nós temos aqui o professor Gonçalo Mosito, que é um grande especialista e o criador de uma grande escala também, com grandes qualidades psicométricas, mas portanto, aqui foram retirados itens da Pierre Harris, Children Self-Concept Scale, que é uma escala que eu adaptei há vários anos cá para Portugal, e ele tem 60 itens, já numa versão reduzida de 80, e foi tirado o melhor item de cada uma das dimensões, portanto, apenas 6 itens, portanto, é considerado isto, então, o autoconceito. Claro que nós podemos dizer, mas afinal o autoconceito é a resposta a 6 itens. Não é, mas são indicadores dessa mesma. O alfa deste conjunto de itens não é muito grande, é 64, mas pronto, mas quer dizer, é trabalhável e, portanto, psicometricamente aceitável. Pronto, o resultado, tem aqui um conjunto de resultados nos itens do envolvimento. Portanto, a escala é esta, ela já está publicada num congresso, que eu poderia dizer, em português, portanto, em breve vai ser em inglês, mas tem aqui os tais itens 20. E agora, esta escala tem 20 itens, sendo que cada dimensão tem 5 itens, porque há 4 dimensões. Não é? Nós poderíamos agora aqui fazer alguma curiosidade, portanto, isto está dicotomizado em termos de discordo ou concordo, portanto, a escala vai de 1 a 6, este discorda completamente, este concorda completamente, e, portanto, só uma curiosidade, a minha escola é um lugar onde me sinto integrado, cerca de 14% dos alunos discorda, ou seja, nós temos em Portugal cerca de 14% dos alunos que não se sentem integrados na escola. É uma grande informação, quer dizer, para os psicólogos, para os educadores, saber e ter este tipo de informação, porque é muito importante. Portanto, há todo um conjunto de informação que pode por aqui abaixo ser aproveitada. E quem diz este item diz outros que poderíamos considerar de outras dimensões. Mas assim aqui também aparece a mesma informação em relação aos itens do autoconceito. Por exemplo, sou uma pessoa feliz. 6% dos alunos diz que não é feliz. Temos essa informação, que há subgrupos de alunos na escola que dizem que não são felizes. E porquê? A escola, a família. Então, essa informação também aqui em relação. E agora, a nossa preocupação foi ver como é que há a relação entre as dimensões do envolvimento e os itens do autoconceito. Portanto, são 6 itens, estão aqui as relações. Elas são
em geral significativas, portanto, sobretudo na dimensão cognitiva e na total, e na associativa também, parcialmente, e portanto, isto é informação acerca por um lado, da especificidade de cada item, mas por outro lado também a ampliação da validade externa da própria escala. Depois temos assim aqui também a média e o desvio padrão de cada dimensão, por ano de escolaridade, mas eu vou passar, e portanto foi realizada uma nova two-way em que foi considerado, portanto, o ano de escolaridade, que aos psicólogos e aos educadores interessa muito como é que a coisa evolui ao longo do tempo, ao longo do ano, quer dizer, como é que perspectiva de desenvolvimento, isto é uma variável sempre muito importante para nós. E então, embora nós saibamos que aqui não é um estudo de natureza longitudinal, é um estudo de natureza transversal, portanto nós não podemos tirar conclusões e relações lineares, tem que ter muito cuidado. A outra variável é então o autoconceito, depois a eventual interação destas variáveis. Então temos assim aqui o autoconceito. Há uma influencia significativamente cada uma das dimensões do envolvimento, portanto temos aqui os valores da significância estatística, quer a cognitiva, afetiva, comportamental, agenciativa, e depois esta escala também permite uma pontuação total. Temos aqui o efeito do ano de escolaridade, e o que nós observamos a este nível é que a dimensão cognitiva, agenciativa e total, há uma diminuição destas coisas ao longo dos anos de escolaridade, não é? Nas outras não, portanto há uma estabilidade. Agora porquê, etc, portanto questões que se levantam. E algo curioso que aparece não apenas aqui, mas também noutras situações, é que em termos da interação das variáveis, não é? Há quem diga, metodólogos dizem que quando aparece uma interação que é uma coisa, é uma pérola, não é? Investigação, pérola em termos de valor, da interpretação. Portanto, aqui na dimensão cognitiva temos que, portanto, nós observamos aqui os alunos, esta linha aqui é os alunos com maior autoconceito, portanto o autoconceito foi dicotomizado em alto e baixo. Portanto, a linha verde é a daqueles que têm o grupo de autoconceito alto e aqui autoconceito baixo, não é? E aqui temos em baixo, temos o 6º e 7º ano, e aqui temos o 9º e o 10º ano. E observamos que os alunos, que no 6º e 7º ano, há uma maior diferenciação da heterogeneidade, sendo que os alunos com maior autoconceito diminuem o seu envolvimento cognitivo ao longo da adolescência, do 6º para o 9º ano. Há uma diminuição significativa. E que esta mesma diminuição não ocorre no grupo dos alunos com um autoconceito baixo. Pronto. Agora, isto aqui também aparece exatamente a mesma coisa na dimensão agenciativa e aparece a mesma coisa também na dimensão total. Porquê? Questões, etc. Nós poderíamos dizer que, e é já uma ideia mais para logo no final, na ação de encerramento, que a escola parece que aos mais fracos, que é os que têm menor autoconceito, não consegue ter ferramentas de que consiga fazer com que eles aumentem ao longo da escolaridade. E aos mais fortes, ou neste caso aqueles com maior autoconceito, a escola não tem a preocupação de os manter e que ao longo da escolaridade vão surgindo elementos de resistência, elementos de dificuldade. Também, já na segunda-feira, o professor João Nogueira também apresentou aqui alguns elementos com nesse sentido. Ou seja, a nossa escola perde os melhores e não tem força para levantar os mais fracos. É uma ideia que poderemos ver aqui. Mas isto ocorre não apenas nesta variável, como noutras variáveis também foram trabalhadas no projeto. Pronto, então é um pouco isto. Eu não vou agora entrar aqui como tanto isto foi o que eu já disse aqui e, portanto, há várias, naturalmente, aprofundamentos daqui resultantes, mesmo até também relações em termos da formação de professores, formação de pais, etc. Mas estas são as primeiras, as análises iniciais destes dados, deste projeto. E, portanto, nós iremos continuar a aprofundar estes mesmos dados, mas temos muita expectativa, quer na escala, quer na escalação com outras dimensões. Portanto, muito obrigado. E passava então agora já a palavra, porque o tempo eu peço desculpa disso mesmo do nosso começo da tarde. Agora é a Isabel de Janeiro, faz favor de ocupar aqui.
Janeiro. Da minha apresentação será sobre a perspectiva temporal e o envolvimento dos alunos na escola. A perspectiva temporal tem sido um conceito que tem vindo a ser muito estudado na psicologia e tem mostrado que tem efeitos importantes na motivação humana e para a explicação do comportamento. E apesar de se conhecer a relação entre algumas dimensões da perspectiva temporal e algumas dimensões consideradas importantes também para o envolvimento na escola, existem ainda poucos estudos que clarifiquem a rede de relações que se possam estabelecer. Assim, integrado neste projeto que o professor Feliciano Veiga nos esteve aqui assim a falar, o meu contributo prende-se com o estudo da perspectiva temporal e o envolvimento dos alunos na escola. Este tema já começou a ser estudado há muitos anos e Lewin foi um dos primeiros autores a trabalhar sobre a perspectiva temporal. E já Lewin falava que a perspectiva temporal, num dado momento, é um conjunto das diferentes percepções que nós temos, quer do nosso passado, quer do nosso futuro. Ou seja, no nosso presente psicológico, interagem também sempre as nossas vivências passadas e as nossas projeções, expectativas em relação ao futuro. Lewin já dizia que a perspectiva temporal exercia e exerce uma influência determinante nas ações, nas emoções e até na moral dos indivíduos em cada um dos momentos. A investigação atualmente tem sido muito influenciada por estas formulações pioneiras de Lewin. No entanto, encontramos duas áreas principais de investigação da perspectiva temporal. Uma área prende-se com o estudo da perspectiva temporal e a motivação, e aí, assim, nesta área de investigação, o realce vai para a perspectiva temporal de futuro, ou seja, a forma como nós encaramos o nosso futuro, que é um elemento dinamizador do comportamento e, portanto, é importante para explicar a motivação. Uma outra área que tem vindo a ganhar também interesse nos últimos anos estuda a perspectiva temporal como algo também relacionado com a personalidade humana. Dizem estes autores que a perspectiva temporal pode ser concebida como um estilo cognitivo ou um estilo de personalidade. E que este tem impacto não só na motivação, mas também no comportamento e no pensamento humano. Tal como eu estava a dizer, a dimensão do futuro é a área da perspectiva temporal que é mais estudada, porque tem sido também trabalhada em termos dos aspectos motivacionais. É nessa área do nosso pensamento onde cabem todos os sonhos, as nossas fantasias, os nossos projetos e objetivos que guiam o nosso comportamento. Alguns estudos realizados em contexto escolar mostram que a perspectiva temporal de futuro tem relações significativas com o desempenho académico, com a persistência no estudo, com a motivação e autorregulação na aprendizagem, aqui são alguns exemplos, e também com a maturidade vocacional e o desenvolvimento de carreira. Portanto, são só alguns exemplos das relações que têm sido estudadas sobre a perspectiva temporal do futuro. A outra área de estudo da perspectiva temporal diz-nos então que a perspectiva temporal é um processo de codificação, armazenamento e processamento de informação que exerce uma influência importante não só na motivação, mas também nas decisões e nas ações, de forma mais geral. São exemplos de alguns autores que têm estudado a perspectiva temporal como um traço específico ou um estilo de personalidade, são, por exemplo, autores como Zimbardo, Servicas, etc. Portanto, são autores que têm estudado esta dimensão. Sabemos também que na cultura ocidental as pessoas que têm uma orientação para o futuro são mais adaptadas às solicitações que vamos tendo. As pessoas com uma orientação para o futuro traçam metas para a sua vida, não se importam de sacrificar o presente de modo a alcançar os seus objetivos. Por exemplo, temos aqui uma conferência, temos de estar na praia, portanto estamos de alguma forma orientados para o futuro, porque isso poderá contribuir para a nossa formação. As pessoas com uma orientação para o presente são descritas como vivendo o momento,
gostam de desfrutar os prazeres do momento e têm menos capacidade para adiar a gratificação. Em excesso, poderá haver problemas de adaptação destas pessoas orientadas para o presente. E vários estudos mostram que, aliás, os estudos mostram que uma orientação temporal excessivamente enviesada, mesmo para o futuro, poderá ser disfuncional. A orientação para o presente, todos aqui este exemplo, tem surgido relacionada, por exemplo, a alguns comportamentos de risco, como o abuso de substâncias, os comportamentos agressivos, etc. Portanto, o indivíduo saudável é visto como tendo uma perspectiva temporal balanceada, que poderá ativar a sua zona, a sua área de temporal, que estará mais de acordo com as solicitações da situação e dos seus valores e necessidades. Uma outra área que também temos estudado tem a ver com os perfis temporais. Então, será que todos nós ativamos as diferentes áreas temporais, às vezes mais orientadas para o futuro, para o presente ou para o passado, mas será que há estilos mais ou menos consistentes nas pessoas? Num estudo que fizemos aqui na faculdade, vimos se estes perfis temporais tinham alguma relação com as tarefas vocacionais e o desenvolvimento vocacional dos jovens. E encontramos 4 estilos de abordagem das tarefas vocacionais, onde a perspectiva temporal exerce um papel importante. O estilo adaptativo é que os jovens estavam sobretudo orientados para o futuro, têm atitudes também de planeamento e de exploração da carreira e têm uma moderada ou elevada autoestima. O estilo despreocupado são alunos que são orientados para o presente e para o passado, também um bocadinho, tanto um balanceamento, mas têm crenças externas de sucesso e fracasso externas. Encontramos também o estilo inseguro e o estilo pessimista, em que são pouco orientados para o futuro e têm uma visão negativa até do futuro. Portanto, eu vou avançar. Portanto, o envolvimento, eu não vou também perder aqui muito tempo, porque o professor Feliciano acabou de nos falar sobre este conceito. Portanto, em termos gerais, poderemos considerar 3 ou 4 dimensões, como também já foi visto. E, portanto, o objetivo do nosso estudo foi ver em que medida há uma relação entre a perspectiva temporal dos alunos e o envolvimento dos alunos na escola. Espera-se, naturalmente, uma relação positiva entre a orientação para o futuro e o envolvimento dos alunos na escola e uma relação negativa entre a orientação para o presente e o envolvimento dos alunos na escola e também uma relação negativa entre a visão negativa do futuro, que poderá ser prejudicial para o envolvimento dos alunos na escola. Participaram neste estudo estes 685 alunos, portanto a caracterização da amostra é a mesma, portanto foram os alunos que participaram no estudo global. Para além da escala de envolvimento dos alunos na escola, trabalhamos então com o inventário de perspectiva temporal, que tem 4 subescalas. Orientação para o futuro, orientação para o presente, orientação para o passado e uma visão negativa do futuro. Trabalhamos com uma versão reduzida, cada uma destas subescalas tem 3 itens, como vocês verem. A escala do envolvimento dos alunos na escola, já vimos. Portanto, e agora já são os resultados rapidamente. Em termos das características psicométricas dos instrumentos, e porque também este estudo permitiu aferir esta versão reduzida do inventário de perspectiva temporal, temos que a estrutura fatorial mostra que, de facto, temos 4 áreas da avaliação do tempo. Orientação para o futuro, orientação para o presente, orientação para o passado e uma visão negativa do futuro que emerge como uma dimensão diferente. A análise da precisão também mostra níveis de consistência considerados adequados entre os 0,70 e 0,73. Apenas aqui a orientação para o passado, que só tinha 2 itens, tem aqui um nível de consistência mais baixo. Em termos dos resultados da comparação entre anos e grupos, vemos que a escala
e aquilo que o professor Feliciano também já nos tinha falado, o envolvimento teve um decréscimo significativo ao longo dos anos, portanto os alunos do 6º ano parecem estar mais envolvidos na escola do que os alunos do 10º ano, portanto, tanto em rapazes como em raparigas houve este decréscimo. Não há diferenças entre rapazes e raparigas no total da escala de envolvimento. Em relação às escalas da perspectiva temporal, aquilo que notamos, e que também não estávamos à espera, é que houve uma diferença de resultados. Portanto, em relação à perspectiva temporal futuro, os resultados mantêm-se, portanto, não há uma diferença entre os anos. Portanto, em todos os anos, os jovens mostraram níveis relativamente idênticos de orientação para o futuro, mas o mesmo não se passa em relação à orientação para o presente. Há um decréscimo ligeiro, mas um decréscimo de orientação para o presente. Portanto, os jovens, ao longo da escolaridade, também aprendem a gerir, a adiar a gratificação. Poderá ser essa uma das explicações. Em termos da relação entre as variáveis, aquilo que verificamos é que há uma relação positiva e importante entre a orientação para o futuro e as diferentes escalas do envolvimento dos alunos na escola e com a escala total, 40.41, que é uma relação importante, e uma relação também, desta vez contrária, entre a visão negativa do futuro e o envolvimento. A orientação para o presente e a orientação para o passado estabelecem relações nulas, portanto não há aqui assim um efeito entre as duas. Em termos de análise de regressão, também fizemos uma análise de regressão e vemos que a perspectiva temporal explica 20% da variabilidade dos resultados, em que o futuro, a visão negativa do futuro e o presente parecem ter efeitos significativos na explicação do envolvimento dos alunos na escola. Só para terminar, uma última análise que realizámos. Estamos a tempo, já está. Então, fizemos uma análise de clusters para ver se aqueles nossos estilos, o adaptativo, que eu vos falei há pouco, o despreocupado, pessimista, ver se existiam também nesta amostra, e de facto encontramos dois clusters, dois grupos de alunos com uma orientação para o futuro elevada e dois grupos com uma orientação baixa. Portanto, são aqui estes os resultados. Portanto, o estilo pessimista terá uma visão negativa do futuro, sobretudo muito elevada. O estilo adaptado tem uma orientação para o futuro elevada. O estilo despreocupado, nós chamamos de despreocupado porque faz um bom balanceamento entre o futuro, o presente, o passado. E o estilo inseguro, que também tem uma visão, portanto, uma orientação para o futuro muito negativa. E quais foram os resultados destes grupos em relação ao envolvimento? Aquilo que verificamos é que há diferenças muito significativas em relação a estes grupos de jovens no envolvimento. O estilo adaptativo, que é o verde, aquele que está orientado para o futuro, é de facto o grupo que está mais envolvido na escola. O estilo despreocupado também tem em todos os anos, portanto também se situa aqui num nível elevado de envolvimento. Já o estilo inseguro e o estilo pessimista têm resultados bastante mais baixos em relação ao envolvimento dos alunos na escola. Portanto, já reparámos que todos eles decrescem, não é? Mas o decréscimo é mais elevado destes. Em conclusão, então, vemos que a perspectiva temporal do futuro é um bom preditor do envolvimento dos alunos na escola. Os perfis temporais mostram que os alunos têm uma orientação mais elevada para o futuro, ou seja, têm mais objetivos e percepcionam isso tudo de forma mais otimista, também se sentem mais envolvidos na escola. Isto poderá querer dizer que os alunos que têm objetivos, que têm uma orientação mais para o futuro, também veem a escola como algo instrumental, algo que lhes vai permitir alcançar esses objetivos. E por isso, se calhar, também se envolvem mais na escola. Quero só terminar realçando aqui a importância de promovermos na escola atividades, por exemplo, de intervenção vocacional, por exemplo, que promovam a perspectiva temporal, de modo a também que os alunos percebam a escola como um instrumento para alcançar os seus objetivos, portanto, produzir também ao mesmo tempo um envolvimento na escola. Pronto.
Muito bom dia a todos e a todas. Cabe-me a mim agora apresentar os resultados também relacionados com dimensões da motivação, mas agora com os motivos, os objetivos da aprendizagem, o Learning Goal. Obviamente, as questões da contextualização já estão a ser repetidas, porque a contextualização é comum a todas as várias dimensões estudadas. Não gostaria novamente de realçar a importância e a relevância deste construto do envolvimento, que permite várias análises, várias ideias também para a intervenção em contextos educativos. Coube-me a mim estudar um pouco a relação entre os objetivos de aprendizagem e o envolvimento, para focar especificamente nas questões do Learning Goal. Vários estudos, várias investigações têm mostrado a importância desta dimensão e a importância da relação entre a percepção de controle do estudante, a autoeficácia e a identificação da escola como uma dimensão importante no envolvimento do estudante e, portanto, importante ativar esta dimensão para prevenir, nomeadamente, os fenómenos de abandono escolar. O Learning Goal tem sido demonstrada a importância do Learning Goal, dos objetivos de aprendizagem na realização académica e também nos resultados de algumas disciplinas académicas, nomeadamente da matemática. Neste projeto, o Learning Goal foi avaliado a partir de itens retirados de Lam e Emerson. Estão aqui estes 3 itens que foram objeto do nosso estudo. De qualquer forma, gostaria também de chamar a atenção para a importância de algumas variáveis, da autointerpretação, da vontade do aluno, dos comportamentos de evitamento e o interesse como dimensões importantes no estudo dos objetivos do Learning Goal, dos objetivos da aprendizagem. Portanto, o objetivo desta apresentação é perceber como é que variam as relações entre o envolvimento do aluno da escola e o Learning Goal ao longo dos anos de escolaridade, 6º, 7º, 9º e 10º anos. A amostra é aquela que já foi várias vezes apresentada, os instrumentos também. As dimensões encontradas são agora aquelas que nós também vamos agora estudar, a estrutura da... Portanto, e vamos ver então a relação entre os objetivos de aprendizagem e as várias dimensões do envolvimento. Nesta apresentação trabalha fundamentalmente o envolvimento total, porque os resultados são extremamente semelhantes para cada uma das dimensões do envolvimento. E, em primeiro lugar, gostaria de também chamar um pouco a atenção para as relações importantes que existem entre o Learning Goal e o envolvimento, em todas as suas dimensões, mas fundamentalmente com o envolvimento. Temos uma relação positiva e forte entre o envolvimento e o Learning Goal, particularmente, obviamente, na dimensão cognitiva e depois no envolvimento total. Dividimos o Learning Goal em conceito baixo, médio e alto. Houve diferenças significativas em todas as dimensões do envolvimento quando consideramos o Learning Goal. Ou seja, os alunos com objetivos de aprendizagem mais elevados são aqueles que estão também mais envolvidos na escola. Digamos que é um resultado que seria de esperar, mas será sempre bom também confirmá-lo com os dados, particularmente, obviamente, na dimensão cognitiva e, mais uma vez, no envolvimento total. Tal como apresentado e tal como verificado noutras variáveis, os objetivos de aprendizagem decrescem ao longo da escolaridade. Isto tem sido uma constante em todas as variáveis que temos que estudar. Este decréscimo é significativo entre o 6º ano e os restantes anos de escolaridade. Eu diria que os alunos, quando entram no 6º ano de escolaridade, têm toda a esperança e depois vai-se desvanecer essa
essa esperança. Portanto, as diferenças entre o 7º e o 8º ano, desculpem, o 7º, está mal, entre o 7º, o 9º ano e o 9º ano e o 10º ano não são significativas. Portanto, a única diferença significativa é este decréscimo do 6º para o 9º ano. Como é que varia o envolvimento conforme os objetivos da aprendizagem baixos, médios e altos? Como podemos verificar, em todos os anos de escolaridade, os alunos com objetivos de aprendizagem mais elevados estão também mais envolvidos na escola. No entanto, quer nos alunos com objetivos de aprendizagem elevados, quer aqueles que têm resultados médios, quer os que têm resultados baixos, em todos eles decresce ao longo da escola. Este decréscimo não é significativo nos alunos com um learning goal baixo, mas é muito significativo nos alunos com objetivos de aprendizagem mais elevados. E, portanto, isto é particularmente preocupante em termos de intervenção educativa. Portanto, mesmo os alunos, à partida inicialmente muito motivados, decrescem na sua motivação, decrescem o seu envolvimento na escola. Uma análise de regressão permitiu-nos também verificar que o learning goal e o ano de escolaridade, este indicativo, são fortes preditores do envolvimento na escola. Estes são resultados que ainda temos que trabalhar de formas mais aprofundadas, mas desde já parecem ser importantes também, não apenas para este estudo em concreto, mas depois também para percebermos, compreendermos alguns fenómenos educativos. Um pouco de discussão, algumas ideias. A importância de ativar os objetivos de aprendizagem, trabalhar de forma sistemática a motivação dos nossos alunos, no sentido de, pelo menos, que ela não baixe ao longo da escola. Digamos que a importância da ativação do learning goal, desta variável, pode, de facto, ser importante para melhorar os resultados do envolvimento, os níveis do envolvimento, mas também para prevenir o abandono escolar da criança. Então, agora, se os resultados, muito obrigada. Então, agora, a professora Ana Tomás Almeida, da Universidade do Minho, na sua apresentação sobre o ciberbullying e o envolvimento escolar da escola. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu então irei contar-vos a minha parte da história, que neste caso tem a ver com a ciberagressão e o envolvimento dos alunos na escola e seguindo precisamente aqui a linha de estudos que vêm sendo apresentados, irei falar-vos das relações da ciberagressão com o envolvimento e qual o efeito, uma vez que podemos encontrar ligado ao ano de escolaridade e ao sexo. Portanto, o foco do presente estudo será precisamente analisar estas relações, as relações entre estas variáveis e poder também, não é, chegar a algumas conclusões relativamente à forma como as diferenças nestas variáveis podem ser explicadas. Ora, o envolvimento, temos visto, é um construto multidimensional. A maioria dos estudos refere a 3 dimensões ou 3 componentes, a cognitiva, a emocional e a comportamental, e mais recentemente os estudos apontam ainda para o interesse em podermos aqui incluir uma 4ª dimensão, a agência, ou agenciativo, ou agenciamento, como dizem os brasileiros. Ora, cada uma destas dimensões está, por sua vez, relacionada com diferentes aspectos da relação do aluno com a escola e com a aprendizagem.
Estes diferentes aspectos, por sua vez, estão associados a diferentes manifestações. Por exemplo, em termos não só, portanto, das convenções, das atitudes, mas das práticas, muitas destas manifestações acabamos por percebê-las depois na concentração do aluno nas aulas, no cumprimento das tarefas, na atenção e importância que dá ao trabalho escolar, quer realizado na escola, quer em casa. Podemos, portanto, ter aqui assim também uma ideia de como é que nós vamos, a partir de uma medida que aplicamos aos alunos, organizar estas diferentes dimensões. O envolvimento, por sua vez, tem sido invariavelmente associado quer a fatores de risco, quer a fatores de resiliência ou proteção. Percebemos, portanto, um modelo que aqui foi apresentado nestes dias portanto, relaciona com um conjunto de resultados negativos, portanto, associa os baixos níveis de envolvimento a resultados mais negativos e níveis elevados de envolvimento a resultados mais positivos, que se percebem em termos de desenvolvimento, de sucesso, do rendimento, do apoio social que o aluno tem por parte dos professores, pais e colegas, e também a papéis mais ativos que este aluno assume face à escola e face à aprendizagem. Um dos aspectos que tem sido também muito referenciado tem sido, portanto, aqui o papel que a agressão acaba por ter nesta relação entre o envolvimento e a escola. A agressão, como todos sabemos, tem sido muito conceptualizada como como um comportamento de domínio, de coerção e também muito associado, no caso do bullying, ao uso e ao abuso da força e do poder para intimidar, para perseguir os colegas, nomeadamente os mais vulneráveis. Portanto, este comportamento, não é, acaba também por desencadear, isso está, portanto, até considerado como muitos dos benefícios positivos para o agressor, do qual ele acaba por poder derivarem, portanto, em sentimentos de poder, de controle, de autoperceções de força e também de impunidade. Em alguns estudos até referido por moral disengagement, agora só me refere. Mas também portanto, também a imagens de superioridade e poder, habilidade, muitas vezes, portanto, levando os agressores a sentirem-se, por vezes, como invencíveis, indomáveis, imparáveis. Portanto, a agressão em si pode, de facto, aqui assim, poder exercer uma influência em vários processos comportamentais e cognitivos que muitas vezes consideramos quase como intrínsecos aos agressores. As relações entre o envolvimento e a ciberagressão têm sido menos estudadas. Temos ideia que as tecnologias hoje são são cada vez mais utilizadas e fazem parte da vida dos adolescentes. Em e-mails, em SMS, fotos e nas redes sociais, muitas mensagens são, portanto, facilmente transmitidas e permitem a propagação das agressões por via eletrónica. Na Europa e nos Estados Unidos estima-se que 10% dos adolescentes entre os 9 e os 16 anos tenham sido envolvidos em situações de ciberbullying. Os estudos permitem ainda considerar uma elevada concorrência entre as situações de ciberbullying ou de ciberagressão e de bullying tradicional, propondo até que a ciberagressão e a cibervitimização
agressão não seja considerada de forma isolada, mas combinada com outras formas de agressão, nomeadamente o bullying tradicional. Mas também há, não é, evidência de que as características destes dois grupos, ciberagressores e agressores tradicionais, não são exatamente iguais. Pode haver aqui características. Portanto, alguns estudos chamando a atenção para o facto de muitas crianças e adolescentes que não são envolvidos em bullying tradicional possam vir a ser no bullying por via eletrónica. Portanto, aqui assim apontando para um risco adicional que podemos também identificar nas situações de ciberbullying. A amostra já foi aqui assim bastante referida. Portanto, eu tenho neste momento, portanto, 2 itens, não é, que vou passar a apresentar, que são os 2 itens da ciberagressão. Enviei mensagens pelo telemóvel e pela net a ameaçar alguém, obriguei outros a enviar mensagens pelo telemóvel e pela net. Em relação à distribuição das médias pelas várias dimensões, a professora Isabel Janeiro acabou de o referir e, portanto, também portanto, não vale a pena estar aqui a salientar aquilo que já é conhecido, bastante conhecido. O declínio, não é? E, nomeadamente, o declínio poder ser percebido nas diferentes dimensões do envolvimento, embora mais numas dimensões do que noutras, nomeadamente a cognitiva e a afetiva. Estas diferenças entre níveis ou anos escolares também não é exatamente a mesma nas diferentes dimensões. Há de facto dimensões em que parece haver aqui assim, uma diminuição mais progressiva do que noutras, mas vemos também que, em termos de diferenças que possam ser associadas ao género, os rapazes parecem aqui ter resultados mais elevados na dimensão da agência e menos, não é? Os rapazes acabam por, não é, também apresentar resultados mais negativos nas dimensões cognitiva e comportamental. Estas diferenças vão ser importantes para percebermos o que vai acontecer com os 2 itens da ciberagressão. Nós percebemos que há aqui uma distribuição muito desigual nos itens da ciberagressão. Percebemos que a maioria da amostra, não é? E já adianto já que 622 alunos considera que não foi envolvido em incidentes de ciberagressão como ciberagressores e não como cibervítimas. Teríamos também de calcular esta percentagem, mas situando-nos aqui nos ciberagressores, apenas 3,4%, portanto, o que dá 6% da amostra, considera que já foi envolvida e reporta ter situações de ciberagressão. Ora, para efeitos de uma análise, nós procuramos dicotomizar esta variável em 2 grupos. E aqui consideramos que havia, não é, possibilidade de diferenciarmos um grupo com valores elevados de ciberagressão e um valor com baixos níveis de ciberagressão. As diferenças entre estes 2 grupos são significativas apenas para as dimensões afetiva e comportamental. E são essas, portanto, uma vez que as outras não obtêm diferenças significativas, é apenas para estas 2 dimensões que nós vamos passar, então, a analisar as diferenças, não é, ligadas a este grupo de ciberagressores. Para isso, nós criámos, portanto, optámos por um modelo de regressão hierárquica e, neste modelo, os resultados que obtivemos permitem-nos perceber muito claramente que os alunos mais novos e os alunos com baixos níveis de ciberagressão são aqueles que obtêm, portanto, valores mais elevados de envolvimento afetivo. O que também não deixa de ser lógico e esperado. Aquilo que também nós podemos perceber é que
os alunos mais velhos, e supostamente, portanto, os alunos mais velhos são aqueles que, portanto, à medida que nós avançamos no ano de escolaridade, os alunos com maiores níveis de ciberagressão são aqueles que acabam também por perceber níveis mais baixos de envolvimento afetivo. Portanto, aqui confirmamos, não é? Portanto, aqui a relação entre o ano de escolaridade e a ciberagressão e o envolvimento escolar. Contudo, e eu penso que isto é importante aqui assim salientar, independentemente, uma vez controladas o ano e o sexo, a ciberagressão, não é, mantém um efeito no envolvimento e contribui significativamente para a baixa no envolvimento afetivo. Na outra dimensão, que importa aqui assim estudar, que examinamos, portanto, repetindo o modelo de regressão hierárquica anterior, percebemos que, mais uma vez, não é, o ano escolar está associado a níveis mais baixos de envolvimento e que a tendência é precisamente para, não é, haver aqui, portanto, os alunos mais velhos, não é, estar no 10º ano está significativamente associado a níveis, não é, de envolvimento comportamental mais baixos. Também uma tendência que é perfeitamente esperada. Agora, percebemos neste modelo que o sexo, ao contrário do modelo anterior e para a dimensão anterior, tem aqui um papel importante e que são, e talvez até, portanto, aqui também são as raparigas, nós dicotomizamos esta variável, e são as raparigas que aqui aparecem, portanto, também com níveis mais elevados de envolvimento comportamental. Portanto, repetindo, uma tendência que é global e geral para a amostra. Portanto, podemos concluir assim que, mesmo quando o sexo e o ano de escolaridade são controlados, que o efeito da ciberagressão se mantém no envolvimento comportamental. E, portanto, podendo, não é, apontando para também esta variável, a ciberagressão, como um preditor negativo do envolvimento comportamental na escola. Concluindo, porque o tempo, não é? Portanto, em síntese, fazendo uma síntese destes resultados, a ciberagressão aparece-nos aqui como um fator de risco no envolvimento afetivo e comportamental, sendo este efeito, o efeito desta condição, sobreponível às características sociodemográficas da amostra. Portanto, temos aqui um fator de risco acrescido. Penso que, enfim, as relações entre o ano de escolaridade e o sexo seguem a tendência normal, portanto, que as raparigas mais envolvidas comportamentalmente que os rapazes. Em termos de ano escolar, o efeito que se percebe é para, não é, uma diminuição com o avanço do ano escolar. Em termos de conclusões, diríamos que, no que respeita ao envolvimento afetivo e comportamental, os valores parecem confirmar aquilo que acabei de referir, em termos de a ciberagressão poder aqui assim ser considerada como um fator de risco adicional ao ajustamento na escola. Também, enfim, de uma forma, portanto, que nos parece ser cautelosa, mas que é necessária, poder aqui chamar a atenção para que estes resultados têm que ser vistos, não é, de uma forma muito reservada. Até porque 2 itens, não é, não nos podem levar aqui a grandes conclusões. Embora as tendências sejam, nós procuramos, de facto, aqui assim, considerar aquelas que nos pareciam mais nítidas e poder, de facto, chegar aqui traçar algumas conclusões, a verdade é que isso não significa que não consideremos absolutamente necessário a importância de associar esta variável, a ciberagressão, à cibervitimização, e para isso vamos, portanto, também poder aqui assim olhar para os resultados que a professora Susana Caldeira nos vai apresentar, porque é fundamental perceber, não é, qual é a ligação da ciberagressão à cibervitimização e ao bullying tradicional. Portanto, futuros, por uma última conclusão, é que futuros estudos são também importantes, não é? Que é para percebermos o que é que se passa, não é, ao longo destes ciclos escolares.
escolares e perceber até que ponto é que estas tendências longitudinais se confirmam para os mesmos alunos e não em amostras, não é, que nos permitem apenas chegar a conclusões transversais. E penso que é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Mar Almeida, da Universidade de Minho, e agora então a professora Susana Caldeira, da Universidade dos Açores, que nos vem trazer a análise da relação entre a vitimização, já não é agressão, é vitimização, e o envolvimento dos alunos na escola. Boa tarde a todos. Espero que ainda estejam envolvidos nesta discussão e envolvidas e que não estejam com uma perspectiva temporal de futuro próximo de almoço. Eu prometo que vou ser breve, tenho o privilégio de ser a última e, portanto, há muita coisa que já foi falada aqui ao longo destes dias de trabalho. Portanto, este trabalho, o que me traz aqui a apresentar hoje e a participar nesta discussão, tem a ver com o envolvimento dos alunos na escola, analisando o envolvimento em função da vitimização, portanto não é a cibervitimização, é a vitimização pelos pares e o ano de escolaridade. Em termos de enquadramento, portanto, porque a importância do estudo da vitimação, porque nós temos tido informação de que há um aumento de situações de agressão e de vitimização no contexto de ensino português, que a proporção ou percentagem de vítimas e agressores atinge já um número considerável e quando se trata de situações de bullying, como disse a doutora Ana, portanto, esta proporção até cresce. E havendo, contudo, uma tendência para a diminuição de condutas de vitimação entre os alunos mais velhos. O envolvimento, porque a relação com o envolvimento? Porque o envolvimento tem evidenciado ser um construto protetor e, portanto, quanto mais da vitimação, portanto, quanto mais envolvidos estão os estudantes na escola, menos tendem a ser vítimas dos seus pares. Parece ainda, no entanto, faltar alguns estudos empíricos que examinem a dinâmica entre o envolvimento e a vitimização numa perspectiva longitudinal. Portanto, sobre o envolvimento não vou aqui avançar mais. Sobre as questões da vitimização, a forma como ela foi tomada para este estudo, assumiu esta definição que aqui está, portanto, a agressão recebida por alguém com dificuldade em se defender do agressor, superior em poder, podendo essa agressão ser física, verbal ou social e de ataque à propriedade. Portanto, que tem uma inspiração na escala de onde que foi utilizado ou de onde se partiu para se fazer a análise da vitimação aqui neste estudo e que foi alvo de adaptação há uns anos atrás pelo professor Feliciano Veiga, coordenador deste estudo. Portanto, foi adaptação para a população portuguesa. Esta parte do estudo tinha então, como eu disse, como objetivo estudar como variam as relações entre o envolvimento e os comportamentos de vitimização na adolescência. Relativamente à componente metodológica, já estamos bem informados de como ela decorreu. Relativamente aos resultados, o que é que nós notamos nos resultados? Que as áreas que se destacam, as dimensões que se destacam, têm a ver com a dimensão afetiva, onde se encontram as proporções de acordo mais elevadas, e a dimensão comportamental. Reparem que os itens são inversos, não é? E, portanto, também significa aqui que os estudantes inquiridos parecem revelar ou ver-se como tendo condutas apropriadas na aula e na escola, globalmente, e, portanto, relativamente à dimensão afetiva, que o sentido de integração e de pertença à escola é superior, bastante superior, ao de não integração. Relativamente aos itens da vitimização, também observamos aqui que há um desacordo muito maior, portanto, do que a proporção de acordo, embora a proporção de acordo, em alguns casos, atinja valores que nos façam pensar, nomeadamente ao nível da relação entre pares, que temos
de uma forma um bocadinho abusiva, mas já diria quase 25% de estudantes que se vê como tendo dificuldades no relacionamento com os pares. Quando nós avançamos para o estudo das correlações entre o envolvimento e a vitimização, observamos que existem correlações negativas e significativas, embora não muito elevadas, entre as dimensões afetiva e comportamental, precisamente aquelas que se tinham destacado antes, e a vitimização percebida. E este comportamento estende-se à dimensão geral do envolvimento. Também encontramos ali com a dimensão cognitiva, mas apenas uma correlação com um dos itens, e é também uma correlação relativamente fraca, portanto inversa, negativa e fraca. Quando fazemos a análise olhando para as questões do ano de escolaridade e, portanto, repartindo 6º e 7º e 9º e 10º, o que é que nós observamos? Observamos que, efetivamente, os níveis de envolvimento variam de acordo com os níveis de vitimação, que os valores mais baixos do envolvimento tendem a associar-se aos níveis mais altos da vitimação e, ao contrário, que os valores mais elevados de envolvimento evidenciam níveis mais baixos de vitimação, portanto, de acordo com o esperado. Que nós já estamos cansados de expressar, e vocês seguramente cansados de ouvir, que é que há um decréscimo do envolvimento à medida que se registra a progressão escolar. Quando procuramos ver, portanto, fazer a análise da variância e procurar ver qual o efeito principal, o efeito de interação entre a escolaridade, vitimização e depois o efeito conjugado destas variáveis com o envolvimento, o que é que nós observamos? Que, efetivamente, o envolvimento total e por dimensão difere em função do ano de escolaridade, que também existem diferenças no envolvimento em função das vivências de vitimação, com exceção para a dimensão agenciativa, e já numa reunião, portanto, já foi também no âmbito deste congresso, penso numa reunião mais restrita do grupo, não sei se em grande grupo já foi aqui expresso também, que a dimensão agenciativa tem, em algumas circunstâncias, um comportamento diferente das restantes dimensões, o que é um aspecto interessante para nós podermos depois explorar essa diferença de comportamento. E também que há um efeito de interação das variáveis escolaridade e vitimação, portanto, que gera diferenças no envolvimento, nas dimensões cognitiva e comportamental. No fundo, o que nós temos agora de uma forma um bocadinho mais esquemática para conseguirmos captar melhor a informação, os alunos de 6º e 7º ano apresentam níveis mais elevados de envolvimento do que os do 9º em todas as dimensões. Os alunos com maior vitimização apresentam menor envolvimento em todas as dimensões, menos na agenciativa, e quando nós avançamos para o efeito de interação, vemos que o efeito significativo da interação das variáveis ano, de escolaridade e vitimização pelos pares surgiu nas dimensões cognitiva e comportamental e terá possivelmente ficado a dever-se a uma diminuição diferencial ao longo dos anos de escolaridade dessas dimensões, da cognitiva e da comportamental, e até revelando que é maior no grupo de vitimização alta do que nas restantes. Observou-se ainda, portanto, feito o tratamento dos dados, que na dimensão cognitiva os valores da vitimização alta mostraram-se significativos e também com um comportamento próximo no que respeita à dimensão comportamental. Portanto, o que é que nós temos em termos de discussão e de conclusão? Que o conceito de envolvimento, o construto de envolvimento, parece-me valer a pena
ser alvo da atenção de todos nós e parece, pelo comportamento que ele tem, protetor de situações de ruptura, de disrupção, de abandono, de infelicidade, de objetivos de aprendizagem, portanto, todas as variáveis que nós temos vindo aqui ao longo deste encontro, deste congresso, a estudar, e que na situação em que nós nos encontramos no país e internacionalmente, se calhar vale de facto a pena atender a esta variável como uma possível ajuda para prevenir e superar situações difíceis que existem na escola e que existem na vida. Portanto, eu vou passar esta que já vimos. Finalmente, não é? Nós, em termos, portanto, os dados que nós temos relativamente até agora vão ao encontro do que se encontra na revisão da literatura em estudos anteriores. Temos a novidade da dimensão agenciativa e do comportamento diferente desta dimensão relativamente às restantes, que é um aspecto que vale a pena explorar em estudos futuros, assim como em estudos futuros vale a pena explorar melhor o conceito de envolvimento do aluno na escola, que é um conceito que ainda está também em maturação. Eu diria que é um conceito que ainda está em amadurecimento, em maturação e discussão. Em termos deste trabalho mais concreto, portanto, deste grupo de trabalho e de outros trabalhos portanto, que tenham a ver com esta escala, será importante avançar, sermos mais minuciosos nas análises, avançando para análises por item, por exemplo, com amostras ainda maiores e introduzindo outras variáveis que nos possam ajudar a entender melhor até este decréscimo do envolvimento ao longo da progressão escolar. Para podermos depois trabalhar e perceber melhor as representações que os alunos têm de si enquanto alunos, de si enquanto pessoas, de si na escola, para podermos contribuir de uma forma substantiva para a formação de professores e a formação de pais, para podermos, de facto, desenvolver ações promotoras do envolvimento e das comunicações entre todos. Muito obrigada.